Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o programa Uma Palavra para o Seu Dia e nós iremos meditar o Evangelho de quinta-feira. Quinta-feira, um dia de oração pelas vocações. Todas as quintas-feiras nós rezamos pelas vocações. Então nós queremos rezar por aqueles que estão discernindo a sua vocação, escolhendo o que eles querem ser depois, um religioso, uma religiosa, um sacerdote, se querem abraçar a vida matrimonial. Então vamos colocar os nossos jovens em oração e todos aqueles que estão discernindo a sua vocação. E a você também que vive a sua vocação, o seu chamado, que você possa colocar e renovar sempre e a cada dia, dizendo: Senhor, essa escolha que eu fiz, esse meu chamado que eu recebi, eu quero renovar hoje aqui na oração. Obrigado a você que curte, que compartilha, que evangeliza comigo. A você inscrito nesse canal de evangelização. Se você ainda não é inscrito, clique em inscrever-se, é totalmente gratuito, basta clicar em inscrever-se. Logo em seguida vai aparecer uma sinetinha, você ativa a sinetinha para receber todas as notificações. Então vai aparecer a sinetinha, você clica em todas e aí você recebe uma mensagem. Sempre que eu postar um novo vídeo, você vai receber uma notificação, uma mensagem aí no seu celular, no seu computador, tá bom? Vamos rezar todos juntos? O evangelho de hoje é retirado de João, capítulo 16, versículos 16 até o versículo 20. Diz assim: Daqui a pouco vocês não me verão mais. Porém, mais um pouco de tempo e vocês tornarão a me ver. Os discípulos então disseram uns aos outros: O que é isso que ele está dizendo? Daqui a pouco vocês não me verão mais, porém, mais um pouco de tempo e vocês tornarão a me ver. E ainda, porque eu vou para o Pai? E diziam: O que é esse um pouco? Não entendemos o que ele está falando. Jesus percebeu que estavam querendo perguntar e disse: Vocês estão discutindo porque eu falei, daqui a pouco vocês me verão, não me verão mais, porém mais um pouco de tempo e vocês tornarão a me ver? Eu lhes garanto, vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo vai se alegrar. Vocês ficarão angustiados, mas a angústia de vocês se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ainda estamos dentro desse contexto do capítulo 16 do evangelista João. E é muito interessante porque ontem justamente a gente meditava sobre isso. Jesus dizia: Vocês não estão preparados para ouvir tudo que eu tenho para dizer para vocês. Vocês receberão o Espírito Santo e o Espírito Santo vai auxiliar vocês no entendimento. E hoje Jesus continua falando, dizendo: Olha, daqui a pouco vocês não me verão mais, mas mais um pouco de tempo e vocês me verão de novo. Já criou uma confusão na cabeça deles. Mas como isso? Ele vai sumir da nossa frente, agora depois a gente vai conseguir ver ele de novo? A gente não entende o que ele está dizendo. Então são essas coisas que Jesus diz: vocês não estão ainda preparados para suportar. Porque Jesus já está falando da ascensão, desse retorno dele para junto do Pai. E os discípulos disseram: O que é isso que ele está dizendo? Daqui a pouco vocês não me verão mais, porém mais um pouco de tempo e vocês tornarão a me ver, e ainda porque eu vou para o Pai. E diziam: O que é esse um pouco? É muito interessante, os tempos também, Quando a gente fala do tempo de Deus e o tempo cronológico, o tempo de Deus é o tempo da graça, o tempo kairos. E o nosso tempo é o tempo cronológico, o cronos. E os tempos, eles não são iguais, porque o nosso tempo ele é marcado por horas, minutos, segundos e assim vai, E o tempo de Deus não, é o tempo que nós estamos preparados, é o tempo da ação de Deus em nós. Então, por isso que o tempo ele não tem como se enquadrar
da mesma forma em todos os seres humanos. O tempo de Deus é muito particular de cada um. Por isso que muitas pessoas se convertem lá nos últimos minutos de vida. Aquele foi o tempo de Deus para aquela pessoa, e aquela pessoa também ela abriu-se para o tempo de Deus, o tempo da graça, naquele instante. Então não cabe a nós fazer um julgamento. Aquele começou a meditar a palavra de Deus e a fazer as suas orações ainda quando era pequeno, e aquele outro lá no final da sua vida que buscou a conversão. A questão não está neste tempo cronológico, a questão está no tempo da graça. Porque se a gente for pensar, quanto mais tempo nós estivermos sob a graça de Deus, né, Deus derramando as graças sobre a nossa vida, mais benefícios nós temos, né? Porque quantas vezes a gente vive nesta angústia, querendo se tornar como que um Deus de si mesmo, achando que a gente tudo pode, eu tenho força para tudo, eu agora consigo, eu não dependo de ninguém, nem ao meu lado e nem que transcende a mim. E aí nós nos damos conta de uma coisa: todo esse tempo cronológico, ele só tem sentido se nós unirmos com o tempo kairos, o tempo da graça de Deus. Caso contrário, nós perdemos muito tempo na nossa vida. E como nós perdemos tempo, né? Se a gente for olhar para um dia, são apenas 24 horas. Mas se você for dividir em minutos, quantos minutos você perdeu ao longo do dia? Isso nós somamos mais de hora de tempos perdidos. Tempo que nós gastamos de uma forma excessiva diante de um computador, de um televisor, de um celular. Tempo que a gente gasta falando da vida dos outros, sem agregar a nada. Tempo que a gente fica simplesmente divagando sobre assuntos que não vêm ao caso. Então nós precisamos olhar primeiro para esse tempo cronológico que está ao nosso alcance. Porque a gente espera muitas vezes a ação de Deus. Quando será o meu tempo? Quando a graça de Deus vai ser derramada sobre mim? Mas se nós não conseguimos administrar nem o tempo cronológico, nem as coisas que estão ao nosso alcance, que nós possamos abrir-nos à graça de Deus neste dia. Hoje, quinta-feira, dia de oração pelas vocações. As vocações, elas se dão todas no mesmo nível. É um chamado de Deus. Cada um vivendo o seu chamado. Mas não quer dizer que um seja mais importante do que o outro. Todos nós precisamos viver a intensidade do nosso chamado. Todas as vocações nascem numa família. Mas não quer dizer que a família, a escolha pelo matrimônio, seja mais importante do que a vivência religiosa ou sacerdotal. Elas se complementam e nesta complementaridade nós vamos caminhando para perto de Deus. Então vamos rezar uns pelos outros. Peçamos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz do Senhor. Um excelente dia para você e para sua família e até o próximo momento de oração.